Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, torcedor são paulino, a gente já sofreu demais nessa vida, né? Já viu cada técnico esquisito passando por aqui? Já viu time sem alma, elenco sem gana, diretoria perdida? Mas agora, quando parecia que as coisas estavam começando a entrar nos eixos com o Zubeldia, vem essa paulada. O cara vai ficar de fora do primeiro jogo das oitavas da Libertadores. E é exatamente esse tipo de notícia que tira o sono do torcedor, porque não é só a ausência de um nome no banco de reservas, é a ausência de uma liderança, de uma figura que deu outra cara pro São Paulo. Com Zubeldia no comando, o time pelo menos tenta, corre, se posiciona melhor, marca em bloco, tem um padrão. Sem ele parece um bando. E os números não mentem, 26% de aproveitamento sem o argentino? Isso mesmo, 26%? Cara, quando eu li isso, nem acreditei. É como se a gente jogasse um campeonato à parte toda vez que o técnico não tá na beira do campo. E Libertadores não é brincadeira, irmão. É jogo grande, pesado, catimbado. Precisa de comando, de voz firme, de leitura rápida do jogo? Quem vai ser essa figura ali do lado do campo? Quem vai mexer na hora certa? E o mais revoltante é que essa suspensão é por acúmulo de cartões. Ou seja, dava pra ter evitado. Dava para ter segurado ali no banco, segurado a bronca, administrado melhor. Mas não, agora vamos para a Colômbia sem nosso treinador. E contra o Atlético Nacional, que é copeiro, que joga duro, que sabe fazer o dever de casa, não sei vocês, mas eu fico com um aperto no peito só de pensar no São Paulo, entrando num jogo decisivo sem comando técnico efetivo. É como um navio sem capitão. E a gente já viu isso demais, né? Em outros anos, com outras comissões, sempre a mesma história. Time perdido em campo, sem ideia, sem direção. E aí não adianta ter jogador bom, porque sem organização, sem alguém que leia o jogo, tudo desanda. E a verdade é que o elenco sente, cara. O jogador percebe quando o técnico tá ali passando segurança. Quando não tem, o nervosismo bate, a dúvida entra em campo. Um passe que seria simples vira erro, uma jogada promissora morre na indecisão. Zubeldia, mesmo em pouco tempo, conseguiu criar uma identidade no time. E agora, justo na hora mais importante, ele vai estar fora? Não tem como aceitar isso com naturalidade? Não dá pra tratar como, é só um jogo? É um jogo de Libertadores, o mata-mata mais cruel do continente. Um jogo que pode mudar a história da temporada, que pode colocar o São Paulo entre os 8 melhores da América ou jogar tudo por água abaixo. E a gente sabe que não tem margem de erro, a gente sabe que qualquer vacilo pode ser fatal. E vamos ser sinceros, esse elenco não é lá o mais cascudo do mundo, tem talento, tem qualidade, mas ainda está em construção. Ainda depende muito da leitura do treinador, das instruções vindas de fora. E Zubeldia tem sido esse diferencial. É ele quem corrige, quem motiva, quem organiza. Sem ele, o risco de desandar é enorme. Eu fico imaginando a cena, o jogo pegando, fogo, torcida colombiana pressionando, juiz caseiro, catimba rolando solta. E o São Paulo ali, meio perdido, sem uma referência no banco. É pedir pra dar errado, gente. É como dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. E o problema é que isso já aconteceu antes. Em outras edições da Libertadores, em jogos grandes do Brasileirão, a ausência do técnico desestabilizou tudo. A gente toma um gol e desmorona. Não tem uma voz para reorganizar. E agora, mais uma vez, vamos confiar no improviso? No acaso? É revoltante? É frustrante? Porque o torcedor vem se animando com esse trabalho do Zubeldia? Não é um time perfeito? Longe disso. Mas tem cara, tem proposta, tem um norte. E é justamente essa figura que vai fazer falta num jogo crucial. E ninguém fala nada. Ninguém da diretoria vem a público. Ninguém mostra indignação. Parece que tá tudo bem perder o técnico no jogo mais importante do semestre. O que mais me assusta é que o substituto imediato de Zubeldia não tem o mesmo pulso, não tem o mesmo respeito do elenco, a mesma leitura. Vai ser mais um jogo de apostas, de feeling, e feeling não ganha Libertadores. Disciplina, organização e liderança ganham.
E tudo isso tá atrelado ao técnico. O torcedor são paulino já viveu o bastante para saber quando o caldo vai entornar, e esse cenário é o típico prenúncio de tragédia, porque a gente se apega à esperança, ao vai que dá certo, mas lá no fundo sabe que é pedir demais, que a ausência de Zubeldia pesa como uma âncora. E aí o que a gente faz? Reza? Acende vela? Torce para algum jogador assumir o protagonismo em campo e guiar o time na base do coração? Pode até acontecer, mas é loteria. Não pode ser esse o plano de um clube gigante como o São Paulo. E não me venham com o discurso de que o elenco tem que ser maduro o suficiente. Claro que tem. Mas um técnico é mais do que isso. É tática, é mentalidade, é psicológico, é ele quem segura a barra quando o adversário pressiona. Quem muda o jogo com uma substituição certeira. Zubeldia vinha acertando o time, consertando erros bobos, recuperando jogadores. E agora, justo agora, no jogo mais tenso da temporada, ele vai assistir de longe? Como se fosse um torcedor. Isso não é justo, nem com ele, nem com a torcida, nem com o próprio elenco. E mais, a CBF e a Conmebol precisam rever esse critério de suspensão. Um cartãozinho aqui, outro ali. Pronto. O técnico tá fora. Um absurdo. Um regulamento que pune mais quem trabalha do que quem sabota. Porque é isso que Zubeldia estava fazendo. Trabalhando, tentando melhorar o São Paulo. Agora, o torcedor vai precisar se apegar na fé. Vai precisar acreditar que o time aprendeu algo nos treinos, que vai saber se virar sozinho. Porque, do contrário, corremos o risco de mais uma eliminação precoce, de mais uma frustração, e o coração tricolor não aguenta mais isso. Se pelo menos a gente tivesse um plano B sólido, um auxiliar com cancha, com vivência de Libertadores, com moral para comandar. Mas não, vai ser no susto, no improviso, na esperança de que tudo se encaixe por mágica. A gente sabe como isso costuma terminar, é difícil não sentir uma pontinha de desânimo. Porque a gente acredita, a gente apoia, mas também tem memória. E a memória do torcedor são paulino tá cheia de jogos decisivos em que tudo deu errado por detalhes assim. Detalhes que se acumulam até virarem tragédia. E nem dá pra culpar só a suspensão. O problema é estrutural. É a dependência de uma única figura para organizar tudo. É o reflexo de um elenco que ainda não tem líderes natos, que ainda não consegue se autogerir em campo. Se for para entrar sem Zubeldia, que pelo menos entrem com sangue nos olhos, que joguem por ele, que mostrem que assimilaram suas ideias, porque se não for assim, a gente vai sofrer. E sofrer calado de novo não dá. Torcedor já se acostumou a não esperar nada. Mas, sinceramente, eu esperava mais planejamento, esperava que o clube evitasse esse tipo de situação. Libertadores é para ser levada a sério. É o torneio mais importante da América e o São Paulo tem obrigação de tratá-la como tal. Agora é aguardar e torcer e, como sempre, sofrer. Porque ser São Paulino é isso, amar um time gigante, mas que insiste em se colocar em encrencas. E a ausência do nosso técnico, justo agora, é só mais uma encrenca. E quando a bola rolar, vai ser no peito e na raça. Porque se depender de organização, de plano B, a gente já sabe o final. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor são paulino segura essa emoção porque a notícia de hoje é daquelas que fazem o coração bater mais forte. Imagina só acordar e ver um dos maiores treinadores da história do futebol mundial elogiando o São Paulo Futebol Clube de forma pública e calorosa. Pois foi exatamente isso que aconteceu. O italiano Carlo Ancelotti, multicampeão por clubes como Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique, não só reconheceu a grandeza do tricolor, como fez questão de deixar um recado especial ao clube, aos seus torcedores e também a dois nomes que ele admira profundamente, Lucas Moura e Oscar. A fala do comandante europeu, respeitado por sua elegância e por suas conquistas incontáveis, caiu como uma bomba positiva no ambiente são paulino. Não é todo dia que um dos maiores treinadores da atualidade para tecer elogios a um clube sul-americano, ainda mais com tanta propriedade e respeito.
Em um momento onde o futebol brasileiro vive altos e baixos, ouvir palavras tão nobres de um mestre do futebol mundial é, ao mesmo tempo, um alívio e um combustível para seguir acreditando na força da camisa tricolor. Ancelotti começou seu depoimento lembrando de forma emocionada da tradição do São Paulo. O São Paulo é um clube que marcou gerações. Suas camisas, seus títulos e sua história sempre ecoaram na Europa. Sempre ouvimos falar da base do São Paulo, da garra, do Morumbi lotado e dos craques que formaram por lá, disse o técnico. E a torcida, claro, foi à loucura com essas palavras que reforçam tudo o que nós já sabemos. O São Paulo é um dos gigantes do mundo e o carinho do treinador italiano não parou por aí. Ele aproveitou para destacar dois jogadores que passaram por seus radares ao longo da carreira, Lucas Moura e Oscar. Segundo ele, ambos sempre foram nomes admirados no futebol europeu, especialmente por sua inteligência tática, técnica refinada e personalidade em campo. Lucas é explosivo, talentoso e tem uma entrega absurda. Já Oscar, quando esteve na Europa, sempre foi elogiado pela leitura de jogo e pela classe. São jogadores que honraram e honram o nome do São Paulo, declarou Ancelotti. Ver Ancelotti elogiar Lucas, que voltou ao tricolor em um dos momentos mais simbólicos da temporada, é motivo de orgulho para o torcedor. Afinal, Lucas é mais do que um jogador, é um símbolo de resistência, de amor ao clube e de profissionalismo. Ele não voltou por dinheiro, voltou por paixão. E Oscar, que mesmo longe ainda é lembrado com carinho pela torcida, ganhou um reconhecimento que só aumenta a nossa saudade e o desejo de vê-lo, quem sabe, com a camisa tricolor novamente. As palavras do treinador também serviram como um lembrete poderoso da importância do São Paulo no cenário global, o futebol. O sul-americano precisa de clubes como o São Paulo fortes. Eles representam o que há de mais genuíno no futebol: paixão, história, revelações e tradição. Disse Ancelotti com convicção. E quem somos nós para discordar de um mestre desses? A fala de Ancelotti veio em um momento estratégico, justamente quando o São Paulo começa a se reestruturar financeiramente, aposta em novos talentos e, principalmente, resgata sua identidade vencedora. As palavras de apoio e reconhecimento são como um selo internacional de que o caminho está sendo bem trilhado. Ao elogiar o Morumbi e a força da torcida são paulina, Ancelotti também destacou a atmosfera que o estádio carrega. Jogar no Morumbi é sentir o futebol de verdade. Aquele estádio pulsa, respira o jogo, transforma qualquer partida em algo mítico, comentou. E nós que sentimos cada grito de gol ecoando por aqueles corredores eternos, sabemos que ele tem razão. Essas declarações, por mais que espontâneas, trazem consigo um impacto profundo. Elas não só reforçam o valor do clube para o mundo, como motivam o elenco atual a seguir acreditando na camisa que veste. Afinal, quando um gênio como Ancelotti reconhece sua grandeza, não há espaço para dúvida. Torcedores de todos os cantos do Brasil passaram a compartilhar a entrevista com orgulho. Era como se o mundo estivesse finalmente lembrando da grandeza que nunca desapareceu, mas que precisava ser reavivada. E esse tipo de atenção é vital para que os novos talentos compreendam o peso da camisa que vestem. O São Paulo não é só história, é presente e futuro. E quando nomes como Lucas e Oscar são exaltados por alguém como Ancelotti, isso mostra que a formação são paulina ainda tem credibilidade no cenário internacional. É um lembrete do quão poderosa é a base de Cotia e do quanto ainda podemos revelar e reconquistar. Essa repercussão internacional também afeta diretamente as futuras negociações. Quando um técnico como Ancelotti enaltece publicamente um clube, automaticamente o nível de respeito aumenta. Jogadores, empresários e até clubes europeus voltam a olhar com atenção para o tricolor. E o Lucas, ao ser informado sobre os elogios, teria se emocionado e dito que isso representa o que ele sempre acreditou. O São Paulo é reconhecido pelos grandes. Ser elogiado por alguém como o Ancelotti não tem preço. É um orgulho enorme, ainda mais sabendo que isso vem pelo que fiz com a camisa que eu amo, afirmou o camisa 7 Oscar,
por sua vez, mesmo jogando fora do Brasil há anos, também reagiu nas redes sociais, agradecendo as palavras do técnico e dizendo que o São Paulo sempre será especial. Essa camisa me ensinou o que é futebol de verdade. Ser lembrado assim mostra que fiz parte de algo grande, publicou o meia. A fala de Ancelotti também reacendeu entre os torcedores a esperança de, quem sabe, ver Oscar novamente vestindo o manto tricolor. As campanhas nas redes sociais voltaram, com força total. Volta, Oscar, tomou conta dos comentários. Afinal, depois de um elogio desses, por que não sonhar? No universo do futebol, onde o imediatismo muitas vezes apaga a memória, essas palavras de alguém que viu tudo e venceu tudo têm peso? Ancelotti não precisava dizer nada, mas disse, e isso transforma o momento do São Paulo, pois mostra que o mundo ainda está de olho. Mais do que elogios, a fala do treinador pode ser lida como um chamado. Um lembrete de que o São Paulo tem lugar no topo, que sua história é respeitada por quem realmente entende de futebol e que sua camisa ainda carrega peso, glória e tradição. Torcedor, esse é o momento de levantar a cabeça e seguir acreditando. Se um dos maiores técnicos da história acredita na grandeza do São Paulo, quem somos nós para duvidar? A camisa tricolor pulsa forte e com Lucas liderando dentro de campo e o respeito vindo de fora, a temporada promete. A declaração de Ancelotti viralizou entre torcedores rivais também, gerando até uma certa inveja saudável. Afinal, quando foi a última vez que um treinador europeu parou para elogiar com tanta ênfase um clube brasileiro? É raro, muito raro. E quando acontece, é porque há algo especial. Esse tipo de reconhecimento não pode passar despercebido pela diretoria. É hora de usar esse momento para consolidar ainda mais o nome do clube lá fora. Fortalecer parcerias, mostrar a Cotia para o mundo e vender a imagem de um clube que ainda é formador de talentos e gigante por natureza. As redes sociais do clube também foram rápidas em repostar as falas de Ancelotti, utilizando trechos do vídeo e destacando o orgulho de receber tal homenagem. Era como um prêmio simbólico por tudo que o clube representa para o futebol mundial. E tudo isso mexe com o emocional do torcedor, porque ser reconhecido por um dos maiores é algo que transcende os títulos. É sobre legado, identidade e respeito. E o São Paulo tem tudo isso de sobra. É como se Ancelotti tivesse apertado o botão de memória afetiva de todos nós. Lembrou-nos de Raí, de Telê, de Kaká, de Rogério. Lembrou-nos de uma história que nenhum tropeço pode apagar. E isso, torcedor, é combustível puro para voltarmos a sonhar grande. O nome São Paulo Futebol Clube voltou a brilhar nas manchetes internacionais. E o brilho dessa vez veio não por uma conquista, mas pelo respeito conquistado. E isso é tão valioso quanto qualquer troféu. Vamos guardar esse momento como símbolo de que estamos no caminho certo. Se Ancelotti acredita no São Paulo, quem somos nós para não acreditar? Que essa fala inspire o elenco, a torcida, a diretoria e todos que respiram esse clube torcedor. O São Paulo não precisa provar nada a ninguém. Ele já é gigante, mas ouvir isso de uma lenda viva do futebol mundial é como um abraço na alma tricolor. Que venham mais vitórias, mais reconhecimentos e, claro, mais momentos históricos como esse. Porque o mundo pode até esquecer por um tempo, mas quando lembra, se encanta. E dessa vez quem se encantou foi um dos maiores da história. Obrigado, Ancelotti. O Morumbi te aplaude de pé e nós, torcedores, renovamos nossas esperanças. Porque o São Paulo é e sempre será gigante. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.